A palavra de Deus é como uma semente, que lançada no coração cresce e dá muito fruto. É essa semente que faz com que aqueles que foram transformados pelo Evangelho sirvam para o nascimento de uma igreja e trabalhem para participar do desenvolvimento da cidade onde essa igreja foi plantada. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens, nós queremos contar histórias e com essas histórias te inspirar e te encorajar. A nossa história de hoje continua com essa família evangelizando e ao mesmo tempo trabalhando para a plantação de uma igreja e para o desenvolvimento daquele pequeno povoado às margens do Rio Doce. Desde a sua chegada em 1911, Eusébio Cabral já admirava essa região como um lugar promissor e por isso trabalhou até o fim, para o desenvolvimento daquele pequeno povoado e para o crescimento da cidade que hoje nós conhecemos. O trabalho de evangelização daquela família e, é claro, também de desenvolvimento e trabalho no pequeno povoado para se tornar hoje uma grande cidade é muito clara nas palavras de um historiador. A família exerceu a sua missão com firmeza de propósitos, sem excessos pragmáticos de convencimento e sem discriminações impertinentes de coerção, do que lhe advieram respeito e estima gerais. Uma vez estabelecidos na cidade, a família trouxe com eles o Evangelho, a Palavra de Deus, começou ali pequenas reuniões de culto e, é claro, o início da plantação de uma igreja. Mas junto com a evangelização, eles também trouxeram progresso e desenvolvimento, com o gado, o capim colonião e, é claro, para os seus funcionários, emprego e educação. E em 1922, foi a família Cabral que trouxe o primeiro médico para essa cidade, o doutor Naor Rodrigues, que trabalhou aqui por um tempo, exercendo sua função como médico e cuja esposa era muito talentosa, uma pianista muito talentosa, e que contribuiu muito para o desenvolvimento da música na igreja. Mas também existem outros personagens que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa história e para o desenvolvimento da nossa cidade. Se você passeia pelo centro de Governador Valadares, você vai encontrar uma grande praça chamada Praça Serra Lima. Você já se perguntou quem foi ele? Conta a história que José Serra Lima de Oliveira foi tropeiro no sul da Bahia. E em 1894 ele chegou aqui, no então povoado de Santo Antônio da Figueira, com um jovem chamado Manuel Francisco dos Santos. Acredita-se também que, por causa do seu envolvimento na construção da cidade, Eusébio Cabral tenha sido responsável pela evangelização de Serra Lima. José Serra Lima chegou aqui em 1894, mas trabalhou também na linha de ferro, que começou também a chegar na cidade, mas trabalhou com o topógrafo responsável na época. E José Serra Lima foi o responsável por delimitar as áreas de construção. Se você reparar muito bem o centro da nossa cidade, você vai ver que é tudo muito bem organizado. E Serra Lima teve um papel muito importante no desenvolvimento do desenho do centro da cidade, como nós conhecemos, delimitando cada área que a pessoa que comprava deveria, então, construir. Você pode estar se perguntando, o que esses homens têm em comum? O que Eusébio Cabral, Serra Lima e Manuel Francisco dos Santos têm em comum? Bom, Serra Lima e Manuel Francisco foram batizados junto com outros 30 irmãos que foram batizados aqui em 1914. 32 membros sendo recebidos no começo ali da igreja que nós hoje conhecemos. Mas juntos, esses irmãos também formam uma história de pioneirismo, de começo, na história da nossa igreja. Eusébio Cabral, com 49 anos de idade, José Serra Lima, com 44 anos de idade, e Manuel Francisco dos Santos,
com 27 anos de idade, em 13 de maio de 1917, data de organização da nossa igreja, foram eleitos e formaram juntos o primeiro conselho da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Esse é o evangelho que chega na cidade, que faz nascer uma igreja, que faz nascer um povo dele, porque ouve a palavra e cresce, e é o evangelho que chega também trazendo desenvolvimento, crescimento e alegria para a cidade. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso se circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. A história é marcada por pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, transformadas pelo Evangelho e que juntas trabalharam também pelo desenvolvimento de uma cidade. Talvez eles não imaginavam que aquela modesta vila, aquele pequeno povoado, iria se transformar hoje na cidade como nós conhecemos. Mas juntos eles trabalharam por algo maior, pelo desenvolvimento do Evangelho e o crescimento da Igreja de Jesus Cristo na cidade onde eles foram plantados para pregar a palavra de Deus. Essa história de generosidade, trabalho, dedicação e pregação da palavra que deve nos inspirar e nos encorajar, do envolvimento do povo de Jesus Cristo com a missão de Jesus Cristo, que trabalha para anunciar o Evangelho, mas também trabalha pelo desenvolvimento, crescimento da cidade aonde essa igreja está plantada. Uma história digna de ser lembrada, uma história que pode nos inspirar, uma história que pode nos encorajar, porque é uma história de Deus, que Ele fez através de Jesus Cristo, que usa a sua igreja para o avanço do Evangelho. A salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marcha assim avante, marcha assim erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedeceis, seu querer executar, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marcha assim avante, marcha assim erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedeceis, seu querer executar, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem no teu dever cumprir a todos. Faze a Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, ajudas em Jesus a vida receber. Marcha assim avante, marcha assim erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai.
falar aqui hoje um pouco sobre a história da igreja, da primeira igreja presbiteriana e das demais igrejas que foram por ela plantadas como resultado de uma semente que foi lançada por Eusébio Cabral, onde trouxe o Evangelho, pelo qual ele foi alcançado lá pelo Rio de Janeiro, e essa semente foi lançada em terreno muito apropriado, e Deus fez com que a semente germinasse, produzisse frutos, e assim pôde contribuir imensamente para o desenvolvimento da nossa cidade. E essa é a missão da igreja, trabalhar para edificar. Nós, quando resgatamos a história, podemos perceber que, ao longo de toda a história, Deus sempre esteve no comando, assim como Deus esteve no comando da plantação da semente e continua cuidando. E a primeira igreja presbiteriana, logo no seu início, teve na sua origem homens que foram realmente transformados e alcançados, se tornaram homens capazes de levar essa transformação avante, e o papel significativo da igreja é ter esse compromisso com a propagação e cumprimento da missão que o Senhor delegou a ela. A igreja, ela teve um papel, como já disse, significativo na nossa comunidade, e em diversos aspectos ela pôde contribuir para que a sociedade tivesse impregnada pela transformação que o Evangelho traz. Nós tivemos uma participação muito significativa em todo o contexto. Quando falamos da questão da administração da cidade, desde o seu começo, o próprio planejamento da cidade, havia ali o envolvimento de José Serra Lima, que foi alcançado também pelo Evangelho trazido pelo senhor Eusébio, e que contribuiu para o planejamento da nossa cidade. E uma comunidade se faz forte e pujante de acordo com o que ela consegue desenvolver, e no aspecto social foi preponderante o papel da igreja evangélica aqui na nossa cidade. Nós tivemos uma participação efetiva no setor educacional, onde, em 1944, pelo ideal do reverendo Boanerges de Almeida Leitão, foi criado a Escola Primária Presbiteriana, hoje o Colégio Presbiteriano, uma escola que já está aí com seus 76 anos de atividade na cidade, completando agora 77 anos, que foi responsável e contribuiu muito para a formação de jovens, evitando, inclusive, que tivessem que se deslocar para outros grandes centros para estudar. Além da questão da educação, que foi sempre fundamentada em valores e princípios cristãos, ela preservou sempre a sua qualidade, o seu potencial de educar. Este desejo de educar, esse compromisso com a capacitação das pessoas para que possam desenvolver a sua leitura, ela tem um fundamento de levar o conhecimento da palavra. Através da leitura, as pessoas podem ter o acesso à leitura da Bíblia e, assim, construírem um sentimento, um pensamento e um compromisso com verdades e com valores e princípios tão importantes para a solidificação de uma sociedade. E, assim, a igreja contribuiu para a nossa comunidade, trazendo a educação como um forte alicerce para a formação de base da nossa juventude.
cuidou também no aspecto social do atendimento aos necessitados. Então, nós tivemos um envolvimento muito significativo da igreja em relação aos aspectos sociais, ao atendimento aos necessitados, sejam as crianças, sejam os idosos, as pessoas carentes. Este sempre foi um compromisso, porque é um compromisso do Evangelho, foi aquilo que Jesus nos ensinou. A igreja contribuiu neste aspecto, teve um papel significativo no atendimento de crianças que estavam carentes de família por um longo tempo, onde funcionou a Somerhel, que atendeu um grande número de crianças que não tinham o apoio familiar. Também, por o ideal de alguém que ainda está vivo e participa aqui da nossa igreja, o senhor Napoleão Bonaparte, tivemos o atendimento aos idosos com a criação de uma vila que atendia a idosos que precisavam desta atenção, que é uma atenção básica. No aspecto da saúde, que se associa a essa questão dos idosos também, a igreja assumiu um compromisso com a saúde e hoje nós temos o Hospital Bom Samaritano, que é resultado da prosperidade que trouxe a semente lançada por Eusébio Cabral e que Deus cuidou com tanto zelo, como é do nosso Deus. É o Deus perfeito que tudo faz conforme o seu propósito, e Ele, dirigindo a história, fez com que a história de Valadares estivesse permeada pelo trabalho da comunidade evangélica, que permaneceu unânime, unida no propósito. E aquilo que é feito com o propósito de um chamado pelo Senhor, ele tem que refletir a imagem de Cristo, tem que refletir o propósito de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, para a comunidade. E, portanto, a igreja tem este compromisso, essa responsabilidade de se fazer presente na comunidade de forma interativa, sempre contribuindo, zelando pelos valores, pelos princípios e tendo cuidado de cumprir a grande comissão que foi a ela delegada por Jesus. Nós percebemos que em todo o contexto histórico da nossa cidade, sempre tivemos a participação efetiva, portanto, da Igreja de Cristo. Nós sabemos que os comandos, as estruturas de uma sociedade, elas se firmam nos valores da sociedade. Tem uma abordagem de um teórico que ele diz que os nossos valores determinam as nossas crenças determinam as nossas expectativas, e as nossas expectativas vão ser determinantes para as nossas atitudes, que determinam as nossas ações. E a expectativa da igreja tem que ser a expectativa do Senhor da igreja. E assim nós precisamos de fazer refletir no trabalho e no papel da igreja o propósito do Senhor da igreja. Nós entendemos que temos um grande privilégio de sermos chamados para a obra. E ser chamado para a obra é ser chamado para o serviço. E assim, todo o trabalho que a igreja fez na comunidade de Governador Valadares foi um trabalho de serviço ao Senhor. E que isso pudesse prosperar e refletir na comunidade, alcançando pessoas que vieram a ter o privilégio do conhecimento e do significado do que a palavra nos chama para realizar como servos. Eu ouvi um pronunciamento de uma entrevista que foram feitas com judeus em Israel, e ao perguntar a um jovem se ele se sentia um privilegiado, ele disse que não gostaria muito de ser tido como um escolhido. E após
a palavra dele, num outro momento, ouvi de um rabino algo que deve ser muito significativo também para nós. Ao perguntarem a ele sobre ser um povo privilegiado, ele disse que eles não foram escolhidos para ter privilégios, mas foram escolhidos para ter compromisso. E assim também devem ser aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para estarem na frente de batalha e levarem uma responsabilidade consigo. E a nossa responsabilidade deve refletir na sociedade, trazendo progresso, trazendo dinamismo, e as pessoas que nos antecederam, as gerações que nos antecederam após o lançamento dessa semente, foram homens que, ainda que tivessem pouco privilégio com relação aos seus estudos, foram pessoas que foram capacitadas e que tiveram o vigor de levar avante o propósito por uma questão de fé e se colocaram na dependência daquele que faz com que tudo aconteça. E assim, todas as obras realizadas através da igreja aqui na nossa comunidade, elas foram conduzidas por homens simples, mas homens que foram contagiados pela missão que o Senhor da igreja nos delegou. E assim, o reflexo, a luz que a igreja pôde trazer à cidade durante todo esse período, haverá de continuar refletindo, porque o nosso Deus, ele é eterno e ele continua sendo o Deus único, aquele que faz todas as coisas, que rege o planeta, que rege todo o universo, e haverá de continuar conduzindo e sustentando a igreja no serviço que ela tem o compromisso de realizar. E assim deve ser a nossa caminhada, permanecendo unânimes, unidos, continuando a trazer a imagem de Cristo, a imagem do Senhor da igreja nas nossas ações, nas nossas atitudes. E que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que você possa conhecê-lo mais profundamente e ter um compromisso com Ele, que é o Senhor da nossa vida e que nos dá vida e vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa cidade, a nossa nação. Você ouviu um pouco da história, uma história que nos deixa empolgados e inspirados, de como que a igreja pode se envolver com uma cidade e esse envolvimento trazer uma grande transformação. A história que nos ensina, que nos faz olhar para trás, para continuar trabalhando, acreditando naquilo que ainda Deus irá fazer através da sua igreja. Eu quero orar por você, como já oramos para que Deus lhe dê uma nova história, crie em você uma nova vida. Agora nós queremos orar para que essa história continue criando alegria em seu coração. O Evangelho chegou na cidade, chegou com ele a alegria. O Evangelho trouxe para a cidade a salvação. Por isso eu quero orar pela sua vida, que talvez hoje precise encontrar essa alegria por causa não da chegada de uma boa notícia que alguém te deu, mas por causa da chegada da melhor notícia. Eu quero também orar por você que precisa ser encorajado na missão, ser encorajado no trabalho, na fé, para continuar no trabalho do desenvolvimento da sua igreja, mas também no desenvolvimento da sua cidade. Se envolva, pregue o Evangelho, anuncie, faça discípulos. Eu quero orar por você para que Deus possa te dar coragem, que possa te dar ousadia e que você possa fazer isso com amor pela missão, amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar, me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos pela história, te agradecemos, ó Pai, porque quem escreve essa história é o Senhor. Te louvamos porque o desenvolvimento dela depende também do Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas. Ó Deus, quão pequeno nós somos, para que o Senhor queira fazer grandes coisas pela vida da sua igreja. Te louvamos porque o Senhor faz de nós os teus servos, servos de Jesus Cristo, para juntos trabalharmos, ó Pai,
pelo desenvolvimento do Teu reino, pelo avanço da Tua palavra, mas também nos ajuda para que juntos possamos trabalhar pelo desenvolvimento do lugar aonde nós estamos. Cada parte dessa história, ó Deus, serve para nos encorajar, serve para nos lembrar de que aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor pode continuar fazendo através da Tua igreja plantada neste lugar, das várias igrejas plantadas nesse lugar. Ó Deus, e aquele que nos ouve, que é membro de alguma igreja, que não é necessariamente membro da primeira igreja presbiteriana, que eles como cristãos, como pessoas que servem ao Rei Jesus, sejam também encorajadas para trabalhar, para avançar como igreja de Jesus Cristo, unidos em um só propósito, unidos em um só pensamento, que é o Evangelho. A necessidade de que o Evangelho seja anunciado e pregado na cidade, para o desenvolvimento do Teu povo, para o crescimento do Teu povo. E claro, acima de tudo, para a Tua glória, ó Deus. Ó Deus, coloque alegria pelo Evangelho naquele que não tem alegria. Ó Deus, fortaleça aquele que está fraco e aquele que precisa continuar trabalhando. E ó Deus, fortalece a Tua igreja e nos ajude a continuar avançando pela Tua graça, para a Tua glória, levando a Tua boa palavra. Que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E perseveravam unânimes no partir do pão e nas orações, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum. Era a conduta de um povo especial, numa igreja santa, igreja sem igual, apaixonada pela sã doutrina, cheia de prodígios e sinais, e que crescia na simpatia, no amor a Cristo, a nenhum outro mais. Pão de casa em casa, alegria no Senhor, em cada alma havia temor, e dia a dia se percebia a presença viva do Senhor, que transformava e acrescentava os que iam sendo salvos pelo amor. E perseveravam unânimes no partir do pão e nas orações, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum. É meu sonho ver na igreja atual a mesma alegria, o mesmo ideal, nos sofrimentos o brilho intenso da presença sobrenatural do Santo Espírito que conduzia a igreja primitiva em marcha triunfal. E perseveravam unânimes no partir do pão
e nas orações, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão, para receber informações e, é claro, as atividades da nossa igreja? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. E, claro, você pode nos acompanhar em todas as atividades da nossa igreja pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte da história, perdido a palavra de Deus ou alguma canção, você pode acompanhar o nosso programa todos os sábados às 12h30 e às 21h30. Você também pode assistir todos os programas já gravados pelo nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que o Evangelho chegue ao seu coração com poder e alegria, e que o nosso Deus glorioso te abençoe. Em nome de Jesus.